Amém? Vocês estão prontos? Eu não vim trazer uma mensagem. Eu sou apenas um lápis na mão do escritor, um bisturi na mão de um médico, apenas um instrumento. Mas eu queria compartilhar algo com vocês que pudesse não apenas tocar, mas primeiramente transformar a vida de vocês. Algo que pudesse fazer com que você não saísse como você entrou aqui nessa noite. E o primeiro a sair diferente precisa ser eu. Porque quando nós transferimos uma palavra, na verdade Deus está falando conosco primeiramente. E eu queria compartilhar algo com vocês, daquilo muito do que eu tenho vivido, e do que essa geração tem vivido nesses dias de hoje. Nós vivemos em uma geração onde nós temos muito bombardeio de informações negativas. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, né? Se falar o nome 3 vezes aí acontece alguma coisa, a loira do banheiro aparece no banheiro. Mas nós temos vivido dias que parece que não vão terminar. Nós temos vivido dias que parece que o amanhã não vai chegar. Mas Jesus, Ele é o Rei. E Ele tem um amanhã. E como profeta e profetiza, nós precisamos crer que amanhã será um amanhã melhor. Sabe por quê? Porque nos teus momentos de dificuldade, você precisa se agarrar a essa palavra e dizer assim, ó: a tristeza, ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá, certamente virá pela manhã. Quando você declara a palavra sobre a sua vida, você está afirmando aquilo que Deus diz a respeito de você. E o que eu queria falar com vocês nessa noite, compartilhar um pouco, é justamente sobre isso. Rapaz, hoje o negócio tá desligado. Enfim, vira para a pessoa do seu lado e pergunta assim para ele assim, ó: você sabe quem você é? Aí vocês podem me dizer, pronto, agora sim. Aí vocês podem me dizer assim: ah, eu sei, eu sou fulano de tal, eu sou fulana de tal, eu faço tal coisa. Mas será realmente que você sabe quem você é? Sabe quem você é para Deus? Sabe a autoridade que você tem nessa terra? Será que realmente você sabe sobre isso? Será que você tem essa convicção? Você sabe dizer se você realmente é salvo? Abram comigo em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 5. Quem achou diz amém, quem não achou vai mergulhando na palavra. Ou acompanha aqui no telão. Amém? Diz assim, ó: antes de formá-lo no ventre que eu o escolhi. Eu vou dizer novamente, presta atenção e medita nisso. Antes, Yeshua, Yahvé, dizendo para Jeremias, mas dizendo para você: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Então quer dizer que antes mesmo de eu ter nascido, Deus já tinha propósito para mim e para você. No Salmo 139 diz que Ele tinha uma biografia escrita muito antes de pensarmos em nascer. Ele já tinha plano, Ele já tinha propósitos ao nosso respeito. Ao ouvirmos uma afirmação dessa, não há como ganhar
uma nova esperança para se viver nos dias de hoje. Em outras palavras, a Bíblia está afirmando que a minha vida não é um acidente, a tua vida não é acidente. Quantas pessoas que podem estar até aqui, ou você que está nos acompanhando, não sabe quem são seus pais, suas mães? Talvez você foi um fruto de um casamento destruído, amaziado. Talvez você se pense que seus pais não queriam que você tivesse nascido, mas o próprio Deus diz: antes de eu formá-lo, eu o escolhi no ventre da sua mãe, porque Ele é seu Deus. Ele é seu Deus. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Você não está aqui por acaso, ou que sei lá. Não é que tipo assim, Deus não tinha nada para fazer e estava cantando assim, ó, quando Deus me desenhou. Não, Ele tinha um propósito para mim e para a sua vida. Você foi criado para algo. Você foi criado por alguém, com alguma função. O fato, então, é entender: Deus, para que então que eu fui criado? Qual é o propósito que o Senhor colocou na minha vida? Na verdade, essas são perguntas de seres humanos. A psicologia, ela define isso como crise de identidade. Em outros termos, como crise existencial. Quem sou eu? Quem eu sou? Para onde eu vou? Ó Senhor. Em alguns casos, quando essas crises elas são mais fortes, são grandes, existem pessoas que elas apresentam uma dupla personalidade. De noite é João, de manhã é Maria. Elas não sabem quem elas são. Talvez todos aqui já passaram por uma crise de identidade. Quem não? Quem nunca passou? Agora, o que nós precisamos entender: abrasileirando, nós dizemos que ser ou não ser. Eis a questão: casar ou não casar? Permanecer ou desistir? Crise de identidade representa momentos de transição sobre as nossas vidas. Lembra quando você tem que tomar aquela decisão com os 17 anos? Eu já estou com 24, vou fazer 25. Eu cheguei na igreja, tinha 18. Estou sem cabelo, estou careca. Hein, teens? Vocês estão nessa fase. Que faculdade eu vou fazer? Aonde eu vou me profissionalizar? É o peso dos pais? Olha, você tem que estudar. Você tem que escolher uma profissão logo. E você fica indeciso: eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu vou fazer. O fato é que sempre a sua identidade, ela está em jogo. Sempre que vem um momento novo em nossas vidas, nos perguntamos: por quê e para quê? Por quê, Senhor, e para quê? E nós temos um documento de identidade, o famoso RG. Eu só não vou pedir para vocês pegarem na mão e mostrar, porque se a pessoa do seu lado ver, ela vai pro céu na hora. Caramba, velho, eu pensei que ia ser engraçado, mas ninguém tá rindo, velho. Tá bom, tá ótimo. Daqui a pouco vira uma bola de neve. Vamos lá. Como se seria bom se não houvesse apenas os números, mas se tivesse tudo ali nessa identidade. Você é fulano de tal, você nasceu para fazer isso, você vai se profissionalizar naquilo, eu tenho isso para você. Essa é a sua personalidade. A questão é que Deus criou o homem com diz comigo assim, ó, uma necessidade. Deus criou todas as coisas, todas. Deus, Ele é o Criador, Ele é o eu sou. Deus, Ele é o único Criador, mas Ele também deu sabedoria aos seres humanos, para que eles pudessem criar. Mas o verdadeiro Criador era Deus. E quando Ele colocou essa necessidade nas criaturas, toda criatura precisa ter um encontro verdadeiro com Deus.
A gente se pergunta, né? Será que todo mundo é filho? O que vocês acham? Você acha que todo mundo é filho? Se sim, sinto lhe informar que não. Você só passa a ser filho quando você aceita Jesus como Pai da sua vida, como Deus. E nessa noite, Ele quer te formar em filho. Filho e filha. Ele quer te adotar. Não há crise de identidade que não seja solucionada em Deus. A solução da sua identidade é o encontro com Deus. Porque quando você descobre quem Deus é, Ele revela a tua identidade. E quando você tem a convicção disso, você sabe quem você é e sabe para onde você tem que ir. E o Criador está aqui nessa noite, Ele está disposto a mostrar a sua identidade. E talvez você está atravessando isso sobre a sua vida, momentos de incerteza, sem saber o que vai ser do amanhã, em dúvidas com a sua carreira profissional, com os conflitos pessoais, em dúvidas. Mas o Criador está aqui nessa noite para te dizer que eu te criei. Assim como está escrito em Jeremias, eu o formei, desde o ventre da sua mãe eu o escolhi. Eu tenho um propósito para você, você não é acidente. Você pode até dizer, glória a Deus, mas será que o inimigo ele diz isso? Em Apocalipse 12, versículo 10, não precisa colocar, vai dizer que o inimigo ele é o quê? Um acusador. Sempre que há um novo propósito em nossas vidas, a primeira coisa que vem na nossa mente carnal é justamente a acusação. Será que eu posso? Será que isso é para mim? Será que eu consigo? Sempre que eu recebo uma nova oportunidade profissional, é o que vem nas nossas mentes, os nossos pontos fracos. Sempre diante de algo novo, o que Satanás ele propõe sobre as nossas vidas é a acusação. E quando Adão e Eva ele cai, acontece o seguinte fator. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao 11, diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. E olha a pergunta de Deus, quero que você preste atenção. Quem lhe disse que você estava nu? Repare nessa pergunta. Ele quer dizer assim, quem está te acusando? Deus sabia já que Adão e Eva tinham cometido pecado. Só que Deus ele queria dizer que Ele o amava acima de todos os erros. E talvez nessa noite você esteja se sentindo assim. Eu erro tanto com Deus, eu erro tanto com as pessoas. Mas no fundo do seu coração há um desespero de mudança, de transformação, de você ser uma nova pessoa. Deixa eu te dizer algo. Deus, Ele não olha o teu pecado. Ele não te chama pelo teu erro. Ele te chama pelo nome. Ele está te chamando pelo nome nessa noite. Você precisa cravar isso na sua cabeça. Porque também tem sido as minhas lutas esses dias. O acusador ele acusa. Mas deixa eu te falar, Jesus ele é o advogado. Ele é o advogado da verdade, igreja. Diante do tribunal de Deus, existe o acusador e o advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele é seu advogado. Ele é nosso advogado, amor. Deus vai marcar você nessa noite, eu só estou começando. Ih, tá muito fraca aqui, meu. Eu vou ser transformado pelo menos, eu quero. Amém? O único que tem interesse em te acusar é o inimigo. O único que tem interesse em te trazer, de trazer o teu passado à tona, é o inimigo. O único que quer que você acredite que você sofre hoje por conta das circunstâncias passadas, é o inimigo. Mas Deus é Deus de amor, igreja. Ele nos amou primeiro. Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus da vida. O único
que acusa, é o inimigo. Mas nesse momento o Espírito Santo ele desce sobre vocês, afirmando a tua identidade e dizendo ao seu coração o quão valioso, o quão valiosa você é para Deus. Vocês não perderam os seus valores. Deus chama uma geração incorruptível, uma geração que não se prostra a outros deuses. Vós tendes por pai ao diabo, João capítulo 8, versículo 44, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, e ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus ele define o diabo como o pai da mentira, e tudo o que ele fala é mentira. Mas Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aleluia! Existe uma diferença entre esses dois lados. Enquanto um lado se define pela mentira, Jesus se coloca do lado da verdade, igreja. Deixa eu te dizer algo, sempre que você ouvir algo que difere da palavra, algo que te traz medo, algo que te traz pânico, pensamentos de morte, algo que te traz temor, algo que te traz ansiedade, algo que te traz insegurança, a pergunta é verdade ou é mentira? Quem te fala isso em sua mente é o pai da mentira. É o pai da mentira. Mas você está aqui nessa noite para decidir e ficar do lado da verdade e da justiça, que é Yeshua HaMashiach. Então ele divide esses versículos em 3 partes, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Aleluia! Nele tudo se ressuscita, se restaura, se reforma. O Espírito Santo está aqui nessa noite, igreja. Ele está olhando para a sua situação, Ele sabe onde você está. Ele sabe os desesperos da sua noite, o choro, as acusações, Ele sabe disso. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você faz, Ele sabe o número da sua identidade, Ele sabe o que você está passando e o que Ele tem para você. Sabe o que você tem que fazer com o pai da mentira? Chuta. Sabe aquele negócio? Chuta que é macumba. Chuta o pai da mentira. Os desesperos, chuta. Chuta aí com seu pé, chuta. Ninguém chutou, né? Caramba, meu. Vou fazer stand-up, vai dar certo. Se tem alguma pessoa que nunca enfrentou uma crise de identidade, esse alguém é Deus, esse alguém ele é Jesus. E sabe por que ele não passa isso? Porque isso são causas humanas, ele nunca irá passar por isso. Quem lembra aqui de Moisés? Moisés ele vivia no Egito e era uma nação politeísta, certo? E o que é isso? Onde são cultuados diversos deuses. Então ele vai de encontro a um arbusto, a uma sarça queimando. E geralmente no deserto é muito quente, talvez seja comum queimar. Então ele olha, ele se difere e ali ele tem um encontro com Deus. E ali Deus ele dá uma identidade para Moisés, porque com 40 anos ele não era visto como hebreu, porque ele morou no Egito. Ele não era visto mais como egípcio, porque ele matou um egípcio. Então ele se encontra sem identidade. Deus diz para ele: você é o libertador da nação. E ele falou: ok. E Deus fala assim: então vai lá para Faraó e vai falar lá que você precisa levar o povo a uma festa, uma curtição. Ele falou: não, tá bom. Só que ele diz assim: quem você é?
Fala aí para a pessoa para o seu lado. Quem Deus é? Quem Deus é? E disse Deus a Moisés, Êxodo 3, versículo 14, eu sou o eu sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Vocês estão entendendo o cenário? Moisés não sabia quem ele era, mas ele não sabia quem Deus era, e ele precisava ter um encontro verdadeiro com ele. Essa palavra eu sou, no hebraico, é Hayá, que quer dizer justamente absoluto. Ele é um Deus absoluto. Ponto final. Ele é Deus e sempre será Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Príncipe da paz, conselheiro, Deus forte. Ele é Deus. E eu quero te explicar algo, talvez nos dias de hoje você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou esforçando para me explicar. Mas talvez você tenha muitos deuses sobre a sua vida. Relacionamento, um time de futebol, videogame. Eu não sei o que você tem como Deus na sua vida, talvez. Mas o único que tem que ser Deus na sua vida é o grande eu sou. É Yeshua HaMashiach. Ele é Deus. Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é a ressurreição e a vida. Se você pegar, agora é cultura, se você pegar todos os líderes religiosos, vamos dizer o Papa, e se você for ao túmulo, o que vai estar lá? A data do nascimento e a data da morte, sim ou não? Sim ou não? Só que se você for na tumba de Jesus, sabe o que você vai encontrar? Ele não está mais aqui. Meu Deus. Ele não está mais lá, igreja. Sabe por quê? Porque o Deus verdadeiro, Ele vive nessa noite. Eu vou sair do script aqui, agora vou ser movido pelo Espírito. Qual que é a questão, igreja? A questão é que nós estamos vivendo em momentos que nós temos trocado as nossas personalidades. Nós temos trocado quem nós somos, negociado os nossos valores. Os adolescentes, o que é legal, olha, é ficar com uma menina, é ficar com um menino. Olha, eu tenho que beber para ser aceito, eu tenho que usar droga. Olha, não se casem mais hoje. Olha, você precisa ser corrupto dentro da empresa. Você precisa andar contra o dilúvio cultural. Nos tempos de Noé, a iniquidade era gigantesca. E Deus encontrou integridade em Noé, porque ele andava na contramão, porque ele sabia quem ele era para Deus, ele sabia dos seus valores. Você precisa entender que você é Deus. Se vocês entenderem quem vocês são na mão do Altíssimo, imagina o que pode acontecer. Não, vocês não estão entendendo, senão vocês estavam dando glória. Deus falou para que andeis aonde pisar as plantas dos vossos pés, ali prosperará. Amém ou não amém, igreja? Aonde você pisar ali, você tem que tomar como posse. A terra é sua, a terra prometida é sua. Deus, Ele não tem uma vida miserável para você. Tem de lutas, com certeza. Mas se não tivesse, não teria graça. É difícil falar isso, mas é verdade. Mas Ele é seu Deus, igreja. Ele é seu Deus. Ele é seu Deus. Vocês precisam entender a autoridade que está com vocês. O momento de adoração é o momento de você cultuar com Deus. Você precisa rasgar o teu coração, se entregar diante dEle.
porque Ele quer ter um encontro com você. Essa geração parece que quer ouvir a palavra do altar, quer ver o louvor que está tocando. Não, vai no teu quarto, vai orar lá no teu quarto, vai adorar no teu quarto, vai ter um encontro com Deus. Sabe por quê? Porque os dias são maus, mas tem de bom ano, porque eu venci o mundo. Ele está vindo, igreja. O cenário está sendo montado, Jesus está vindo, é inegável. E quem você vai ser? Aqueles que vão se prostrar diante de uma estátua, diante de um sistema, ou você vai ser aquele que tem uma marca, um selo do Cordeiro sobre você? Você precisa entender quem você é. Quem você é. Talvez a sua identidade está destruída nessa noite. Você não vê mais um futuro de esperança. As pessoas não acreditam mais na sua palavra. Você pensa que não consegue mudar. Não, mas Ele veio do alto. Ele é o teu Deus. Ele é o seu Deus, igreja. Você é filho e filha do Cordeiro. Você é filho e filha do Cordeiro. Você quer viver o propósito? Tem que suportar o processo. Amém? Quer viver o propósito? Suporta o processo. É que a gente é muito Gideão. Senhor, ó, me dá um sinal. Me faz isso. Não. Sabe o que Deus chegou para Noé e falou? Faz uma arca. Ele falou, demorou. Sabe quanto tempo? Mais de 100 anos. Imagine a humilhação. Ih, tá louco isso aí, ó. Vai chover? Mas um dia a porta da arca fechou. Um dia aqueles que zombam vão se ajoelhar e vão dizer que Deus é Deus, que há um Deus em Israel. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês precisam entender quem vocês são. Eu já falei muitas vezes, mas é uma realidade. Se eu desse um cheque para vocês de 10 milhões de reais, predatado para daqui 3 anos, vocês são milionários hoje ou daqui 3 anos? Muitos podem pensar, acho que daqui 3 anos, né? Não, cara, te deu o cheque hoje, toma atitude, levanta e anda, seja um milionário hoje. Deus está te chamando. Se você é um pastor, pastoreia. Se você é um diácono, sirva. Se você é um adorador, adore. Se você é um profissional, seja um bom profissional. Não deixe as dúvidas tomarem conta do seu coração, porque quando as dúvidas vierem, lembre-se, Ele é o pai da mentira, mas Jesus é o advogado. Ele é o advogado. Ele é o advogado, igreja. Ele acredita em você, Ele não desiste de você. Você imagine Jesus carregando o peso daquela cruz sobre as suas costas, e as pessoas falando para Ele, olha, o Kaique, ele vai te largar um momento da sua vida, ó, Evelyn, vai se afastar, ó, a dona Vera, não sei, e mesmo assim ele falou, não, eu vou morrer por eles. Que Deus é esse, igreja? Que Deus é aquele que não desiste de você? Que Deus é esse, igreja? Que continua investindo, muitas vezes numa terra infrutífera. Não, ela não é infrutífera, a sua terra é fértil. Existe uma semente saindo do altar para a sua vida. Ele quer te marcar na sua geração. Ainda não é o fim, igreja, Ele tem muitos planos para vós. Mas é necessário levantar e andar e entender quem você é. Sabe por que judeu é rico? Alguém aqui já viu judeu pobre? Difícil, né? Sabe por quê? Não é só porque eles são abençoados. É porque eles entendem a autoridade que eles têm. Sabe o que Deus falou para Adão e Eva? Governem sobre a terra, sobre todos os animais. Sabe o que Deus está falando para você? Governem sobre as terras. Governem sobre as terras.
Governe sobre a serra. Sobre a serra não, também sobre a serra, também tudo que for. Deus te chamou para governar. Deus te chamou para governar. Deus está te chamando para governar a igreja. Você precisa governar. Sabe por que é difícil mudar uma mentalidade? Por causa das informações que estão embutidas na sua cabeça. Então você anda num padrão e você não consegue mudar aquilo que vem. Só que o que você precisa entender, é necessário uma transfusão, uma renovação de mente. Quando você vai atualizar um celular, é necessário o quê? Ter memória. Então você vai precisar apagar algumas coisas, para que essa nova atualização, ela entre. Você tem o poder de mudar a sua vida. Quantos ministros sobem nesse altar, trazendo uma palavra, e muitas vezes sabe o que acontece? A gente sai daqui a mesma pessoa. Aí você se pergunta, poxa Deus, mas por que fulano de tal está vivendo algo? Sabe por quê? É porque ele toma posse da palavra. Você precisa tomar posse da palavra, igreja. Não é porque eu não, é qualquer pessoa. Toma posse, eu vou viver isso aí. Toma posse na sua vida o que Deus tem para a sua vida. É seu, não é mais de ninguém, é seu. Ninguém vai roubar o que Deus tem para a sua vida. Eu quero dar um pouquinho de testemunho rápido aqui, ó. Cara, eu tenho passado dificuldades financeiras, mas eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, o ano que vem eu preciso viver milagre, todo mês, e eu vou viver. Eu fiz uma oferta ano passado, e cara, estou no terceiro mês vivendo milagres. Milagres. Todo mês. Nós trabalhamos com café da manhã, tudo bem que um não deu muito certo, mas em janeiro nós conseguimos contratos. Eu estou trabalhando com meu pai de carpintaria, mais clientes. No mês de fevereiro, compramos uma marcenaria. Começamos a empreitar. Deus está dando uma equipe para nós. Como? Eu não sei. Só que tipo assim, cara, Deus está falando, eu tenho que viver essa parada. Eu estou fazendo a minha parte. Ou você acha que Deus quer te ver aí todo quebrado? Deus está te chamando para ser um quebrado? Deus está te chamando para você ser filho. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você precisa tomar posse disso. Deus não quer que você se adapte a lugares. Deus está te chamando para você se destacar em lugares. Então comece a se destacar na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Se destaque para o reino. Você precisa entender quem você é. Imagine se a igreja do Brasil fosse igreja por um dia, só um dia. Sabe o que ia acontecer? Acho que Jesus voltava no outro. Você precisa entender quem você é, e o que o diabo quer, ele quer roubar a tua identidade. Você não precisa viver um mundo assim. Glória a Deus que você é rejeitado. As pessoas falarem mal de você, muito obrigado pelo incentivo, agora que eu vou mesmo. Seja a diferença. Sabe o que acontece? Deus anda disfarçado de você. É forte, né? Você é a existência de Deus aqui na terra. E sabe o que fala Romanos? A criação espera com expectativas. Ah, meu Deus. A manifestação dos filhos e filhas de Deus. Tem pessoas que eu não vou alcançar, é você que vai ter que alcançar. Tem coisas que eu não posso fazer, é você que tem que fazer. Chega de procrastinação, igreja. Eu falo para mim mesmo. Chega de viver uma vida medíocre, viver na média. A síndrome do 5 tá bom, lembra na escola? 5 tá bom. Não, vamos tirar 10. Vamos fazer com excelência. Ou você acha que no ambiente de trabalho você vai ser promovido porque você tem Deus? Não, você tem que trabalhar, você tem que mostrar empenho. Vamos mostrar para esse mundo que os filhos e filhas de Deus são muito mais além do que as pessoas pensam. Não são pessoas quadradas. São as pessoas de Deus aqui na terra. Você é uma pequena existência de Deus aqui na terra.
Mostre esse amor do mundo. O mundo está cativo do amor, você precisa mostrar esse amor para o mundo. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe, você pode marcar pessoas com uma pequena palavra, um abraço. Um abraço pode marcar a vida de uma pessoa. Teve uma vez que eu recebi um rapaz aqui, falei, cara, seja muito bem-vindo. Sabe o que aconteceu? O cara me procurou, para a glória de Deus, procurou depois, cara, aquela recepção me marcou demais. Glória a Deus, boas-vindas. Sabe, igreja, a gente tem que fazer isso mesmo, a diferença. Para o povo chegar aqui e falar, meu, que é isso, cara? Tipo, bom exemplo, não tem que ser uma coisa tipo assim, aqui e acolá, tem que ser todos os dias. O pessoal fala, caramba, nossa, a igreja não é ir, igreja é ser. Sabe, a gente está num ambiente social, glória a Deus, mas todo mundo é filho no reino de Deus. Todo mundo volta para o pó. Ninguém é mais que ninguém. Todo mundo é filho e filha de Deus. Filho e filha de Deus. Filho e filha de Deus. Deus, Ele quer te marcar nessa noite. É bem simples, não tem muito o que falar. Mas você precisa tomar posse. Você precisa entender isso nos dias de hoje. Porque Deus, Ele tem algo preparado somente para você. Deus tem a Larissa para mim. Tem outra Larissa para outra pessoa, mas essa aqui é para mim. O Igor é para ela. Nada que você fizer de mais ou de menos vai fazer com que Deus ame mais você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Simples. Simples. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Deus está chamando uma geração incendiada, uma geração apaixonada pelo Espírito Santo. Não dá mais para a gente viver o que a gente está vivendo, igreja. Tem que começar a viver o sobrenatural. Sabe, em ambientes de cura, tem que ser coisas comuns. Uma perna crescendo, alguém sendo curado do câncer, uma dor de cabeça parando. Sabe, a gente tem que parar as pessoas na rua. Me dá um minuto, deixa eu orar por você. E aquela perna da pessoa voltar ao normal. É disso que eu estou falando, igreja. Viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que Ele disse? Vós fareis coisas maiores do que estas. E por que não faz? Porque não toma posse, igreja. Porque não toma posse, é simples. Porque se você tomar posse, você vai fazer. O que Pedro chegou para o aleijado e disse? Nem prata e nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E o cara andou. Toma posse que Deus tem para a sua vida, igreja. Vai demorar? Pode ser que demore. Pode ser que demore. Tem coisa na minha vida que está há muito tempo. Mas só vai viver quem persevera, quem permanece, quem acredita, quem insiste. Deus, Ele quer renovar a tua esperança nessa noite, igreja. Você não é um derrotado. Você não é ninguém. Você é alguém importante para Deus, cujo tem um propósito. Você é alguém para Deus. Alguém especial, alguém que Ele ama. Shekantararalabassori andaralabaxê. Você é alguém para Deus, alguém para Deus, alguém para Deus. Até o último das fileiras que pode pensar, não, Deus sabe quem você é. Eu talvez não saiba, mas Deus sabe quem você é. Ele conhece as tuas causas. O ano passado eu preguei aqui, dia 7 de março, e logo após veio a pandemia. E o que vai acontecer? Vai ter outra pandemia? Não. Em nome de Jesus, não. Mas sabe o que eu quero declarar sobre a sua vida? Uma chuva. Está chovendo, não está? No hemisfério norte é primavera, aqui não é. Mas
Nós estamos vivendo um momento de primavera, e não são chuvas de destruição, mas de renovação. Você pode ser até um vale de ossos secos, mas Deus levanta um profeta para profetizar sobre a sua vida. Levanta e anda. Eu vos chamei para que vocês sejam profetas das nações. Não dá mais, igreja, não dá. Nós precisamos ser pessoas diferentes. Jesus está voltando. Eu sei, é muito legal, a gente vai viver vários sonhos, mas a gente precisa clamar no nosso ser: Maranata, hora vem. O maior encontro que a gente pode ter com o próprio Jesus, face a face, olho no olho, te dizendo: servo bom e fiel, cumpristes aquilo que eu propus a você. Deus, Ele quer te marcar nessa noite. Deus, Ele quer te marcar nessa noite. O Espírito Santo, Ele quer te pegar. Ele quer curar as tuas feridas, feridas nas almas, perdões que precisam ser liberados. É uma noite de cura e de restauração, igreja. É uma noite de cura e de restauração. É uma noite de cura e de restauração. Você é alguém para Deus. Você é alguém para Deus. Põe isso na sua cabeça. Você é alguém para Deus. Você é alguém para Deus. Nunca deixou de ser. Antes de você ter raciocínio, você já tinha o seu nome. Você é alguém para Deus. 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 Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.